Oi, gente, bem-vindo ao Calp News. Eu sou a Patrícia, diretora de eventos do Calp, e estou aqui hoje para apresentar o nosso projeto Histórias pela Universidade. Espero que vocês gostem e não se esqueçam de deixar o like no nosso vídeo. Oi, Bia. Primeiramente, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. E eu queria começar perguntando quem é a Beatriz Sena. Olá, Paty. O prazer é todo meu. É claro que eu aceitaria, fiquei muito feliz com o convite, para falar a verdade. Então, é um prazer estar aqui hoje. Bom, eu sou a Beatriz Sena, tenho 21 anos de idade. Estudei durante a minha vida inteira em escola pública e depois eu tive que fazer 3 anos de cursinho para conseguir passar na faculdade de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, eu tenho deficiência auditiva, que eu acho muito importante falar também sobre a minha característica, e fiz cursinho público e gratuito também, não tive o privilégio de fazer cursinho particular. Então, basicamente, essa sou eu. Qualquer dúvida, estou aqui para responder. Maravilhosa. Primeiro, eu queria saber de você se você se lembra qual foi o seu primeiro contato com a universidade. Tipo, quando você descobriu que isso era e que você poderia entrar também nela. Bom, eu, para ser bem sincera, só tive contato com a faculdade, a universidade em si, no meu segundo ano de cursinho, que foi quando eu fui para o cursinho da USP. Eu fiz um ano de cursinho na nossa própria escola, onde a gente estudou na FIEB à noite, mas só que esse primeiro ano de cursinho, foi mais como uma preparação para eu ver como que era uma rotina de vestibulando, como que seriam as provas, enfim. Então, não levei tão a sério. E foi quando um dos professores de lá me indicou os cursinhos da USP, e falou que lá tinha um cursinho que era no período da tarde, que era melhor para mim também. E foi quando eu fui atrás e conheci o cursinho da FEA, e foi também quando eu conheci a universidade, que eu coloquei meus pés pela primeira vez na vida numa universidade, e tive aquele impacto, nossa, a USP é isso, que é uma coisa enorme, é muito diferente de tudo que a gente imagina, sabe? A gente vê as universidades por aqui, vê que é só um prédio, e lá não, lá tem jardim, tem cada prédio a sua faculdade, enfim, uma coisa maravilhosa. E foi aí que eu comecei a sonhar mais alto também, tipo, eu sempre tive o sonho de fazer medicina, mas eu nunca tive ambição de fazer numa determinada faculdade, eu só queria cursar medicina e ser médico um dia. E aí foi quando eu comecei a estudar mais seriamente também, que eu comecei a perceber que, apesar de não ter aprendido tudo o que o cursinho estava me oferecendo, apesar de não ter visto tudo aquilo no ensino médio, mas me esforçando um pouquinho mais, eu conseguiria, né? E eu via que cada dia, sabe, uma questão que eu conseguia fazer sozinha já era motivo de muito orgulho para mim, sabe? Eu ficava comemorando, por mais que eu demorasse 30 minutos naquela questão, mas pelo menos eu consegui fazer. E foi assim que eu comecei a me motivar e falar, poxa, apesar de faltar muita coisa, né, apesar de não ter todos os recursos que eu poderia ter, né, que outras pessoas têm o privilégio de ter, ainda é possível, né? E foi assim que eu comecei a minha caminhada e comecei a sonhar em entrar numa faculdade pública. E você lembra assim, tipo, quando você era pequena, quando você conheceu o que era uma universidade, sabe? Então, quando eu era mais nova, eu não tinha noção do que era uma universidade, sabe? Na escola também nunca se comentou muito sobre isso. Né? Todo mundo falava que a gente tinha que fazer faculdade, mas nunca foi uma coisa que realmente sentasse e conversasse sobre, sabe? Então, quando falavam de universidade, ainda mais uma universidade pública, para mim era uma coisa assim inimaginável, sabe? Era uma realidade assim muito distante, era só um sonho, mas um sonho que eu nem podia sonhar muito também, porque parecia que era algo só para quem, sei lá, só para quem era inteligente demais ou só para quem tivesse alguma
alguma coisa especial nela que fizesse ela entrar numa universidade, ainda mais uma universidade pública, né? Não é só a universidade em si, mas especialmente as públicas. Então, eu nunca tive uma noção muito grande, né, do que seria. Quando falaram da FUVEST pela primeira vez na escola, eu fiquei tipo, mas o que é FUVEST? E ninguém veio conversar sobre o que é FUVEST. Ninguém veio conversar nem sobre o que era o Enem, né? Então, quem dirá de FUVEST, quem dirá Unicamp, quem dirá Unesp. Então, foi só no comecinho mesmo que eu realmente tive noção do que era a faculdade e as provas de vestibulares também. Você lembra de alguma vez que alguém te menosprezou ou duvidou que você fosse conseguir passar em medicina? Lembro, não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes. Chega a ser engraçado, porque era sempre uma coisa assim, eu falava que estava estudando no cursinho pré-vestibular e as pessoas ficavam toda animadas. Nossa, sério, que legal, e o que você quer prestar? Qual curso você quer entrar? Aí eu falava, medicina. Aí as pessoas, vixe, nossa, muito difícil, caramba, você é corajosa, hein? Nossa, a pessoa mudava, né? E aí eu ficava sem entender, e aí depois sempre tinha aquelas pessoas que era aquele tio desagradável numa reunião de família que quer te comparar com outras pessoas, né? Aí sempre tinha umas pessoas que viravam e falavam, sabe fulano ou ciclana? Ela demorou 10 anos para passar em medicina, ela fez os melhores cursinhos de São Paulo e nem por isso ela passou. E sabe outro, aquele pródigo que saiu do ensino médio, já entrou direto em medicina? Então, você viu que história emocionante. Então, assim, eu percebi que as pessoas comentavam essas histórias, mas mais para me rebaixar, porque, tipo assim, se o menino de 17 anos passou direto, por que eu não passei, então, direto? Ou então, se a menina que fez não sei quantos anos de cursinho, os melhores cursinhos de São Paulo, e mesmo assim demorou todo esse tempo para passar, imagina eu que nem estou nos melhores cursinhos. Para mim era o melhor, mas não é tão reconhecido. Então, sempre foi uma coisa assim. E acho que o pior de tudo foi quando eu falei que eu queria medicina e uma pessoa virou para mim e falou, nossa, mas você não tem cara de médica. E aí eu olhei assim e só abanei a cabeça, né? Fiquei de boa e pensei comigo, caraca, tem um padrão então para ser médica. Eu percebi então que e eu realmente tenho um padrão mesmo. Se a gente olhar nas universidades, tem um certo padrão de quem está fazendo medicina. E aí você percebe que as pessoas, a própria sociedade, não tem essa visibilidade de que é possível ter uma pessoa negra, uma pessoa da cor parda, uma pessoa do cabelo crespo, vestindo um jaleco e ajudando a salvar outras vidas. Então, esses detalhes, essas frases que as pessoas falam em tom de brincadeira, que a gente vê que elas estão menosprezando a nossa caminhada. E isso torna ainda mais importante a gente estar aqui e mostrar a realidade das pessoas, né? Para poder escancarar na cara das pessoas que, olha, é uma mulher incrível, negra, passou por dificuldade e conseguiu. Essa é a cara de uma médica. Não, e assim, para mim já foi chocante, porque eu ainda escuto pessoas falarem que eu não sou negra, né? Porque eu tenho a pele um pouco mais clara, eu sou parda. E aí eu fico imaginando pessoas que realmente são negras, da cor preta mesmo. O que elas devem passar, qual a situação como que é para elas. E aí é preocupante, né? Preocupante porque às vezes são pessoas instruídas, pessoas que estudaram, que passaram pela universidade, que comentam essas coisas para a gente, e até mesmo coisas piores. Bia, você consegue pensar em alguma coisa que, se fosse diferente na sua vida, facilitaria a sua entrada na universidade? Sim, com certeza. O básico mesmo é justamente onde eu teria estudado. Se eu tivesse tido condições de estudar num colégio particular, mas um colégio particular bom e reconhecido, talvez eu teria passado direto. Ou então, se não fosse possível isso, então que eu fizesse os melhores cursinhos que tem aqui em São Paulo, também ia ajudar muito, até especialmente se fosse, sei lá, um objetivo da vida. Eu tenho um objetivo aqui do lado de casa, praticamente, pegaria um ônibus e já chegava lá.
né? Porque, querendo ou não, o trajeto que eu fiz até a USP pegou todo o meu tempo. Era quase 2 horas por dia para ir, 2 horas para voltar. E tudo isso conta, né, na nossa rotina como estudante. Então, assim, é o básico mesmo. Ou então, se fosse o caso de ter que ir para São Paulo para estudar todo dia, então não precisasse então pegar trem, ônibus, demorar tanto tempo nisso, ficar espremida no trem, tendo que ler um livro obrigatório durante o trem espremida, porque eu tinha que aproveitar desse tempo. Sabe, são coisas que eu olho assim, é só você ter dinheiro que a sua vida facilita. Infelizmente é isso. Bia, qual foram os maiores desafios que você teve devido à sua deficiência? E o que você espera que a faculdade te ofereça? E também o que você acha sobre as cotas para pessoas que possuem uma deficiência? O meu maior desafio é justamente o fato de eu não me escutar muito bem. Eu sou muito dependente de leitura labial, então, durante toda a minha vida, os estudos, eu tive uma dificuldade de fazer com que os professores entendessem que eles precisavam ficar no meu campo de visão para que eu pudesse enxergar eles e entender o que eles estavam falando. E nem todo mundo, nem todos foram compreensíveis com isso. Ou então, perdi muitas dúvidas, falas de colegas durante as aulas, especialmente no cursinho, que o pessoal sempre debatia sobre algum tema, e eu perdi muitas falas deles, justamente porque às vezes o colega estava do outro lado da sala, ou sentado atrás de mim, e não tinha como ficar me virando toda para poder olhar para a cara da pessoa, além de ser um pouco estranho também, né? Então, essas falas, essas questões atrapalharam um pouco o meu desenvolvimento, que poderia ter sido melhor se eu não tivesse uma deficiência. Além do que eu espero que a faculdade me ofereça, acho que é o básico, que é o recurso para que eu possa ter a minha graduação mais confortável possível. E isso não só para mim, mas para qualquer pessoa que tenha qualquer deficiência que seja. Que a faculdade esteja preparada, tenha uma infraestrutura boa para poder receber qualquer pessoa que seja, e que os professores entendam que não é culpa minha, não é culpa de ninguém a gente ter alguma deficiência. Então, se a gente precisa que ele trabalhe de uma forma diferenciada com a gente, não é porque a gente quer ser diferente de ninguém. É que, infelizmente, ou felizmente, não sei, é a forma que a gente encontrou para poder conseguir continuar nessa luta, nessa caminhada, sem ficar para trás por causa de uma deficiência. E sobre as cotas, eu acho que são boas, são necessárias. Eu concordo com as cotas para as pessoas com deficiências. Por quê? Porque a nossa sociedade é muito capacitista. É só pesquisar o que significa isso e muita gente pode até se assustar em perceber que já foi capacitista com alguma pessoa. Porque isso é muito ruim, porque muitas das vezes, que nem eu mesma já ouvi pessoas falarem: caraca, ela tem deficiência auditiva e conseguiu passar em medicina. Cara, não tem sentido falar isso, porque não foi a minha deficiência que me fez passar em medicina. Não é a deficiência de ninguém que faz a pessoa conseguir alguma coisa, sim o seu esforço, a sua vontade de querer ser melhor a cada dia. Mas as pessoas têm isso, as pessoas têm essa ignorância de achar que Deus fez a gente deficiência e deixou para a gente uma coisa especial para que a gente conseguisse ser especial em alguma coisa que a gente fosse fazer, qualquer coisa que a gente faça, na verdade. E não é legal, né? Tanto que esse preconceito, porque é um preconceito, faz com que as pessoas, com que nós deficientes, sejamos afastados de muitas coisas. Sejamos afastados da faculdade, sejamos afastados de um emprego, de uma roda de conversas, justamente porque as pessoas não sabem lidar com a gente, sendo que, querendo ou não, somos pessoas normais que possuem alguma deficiência. Não tem nada de diferente, né, gente, a não ser isso. Então, é necessário as cotas, porque as cotas existem para quê? Para tentar igualar a sociedade.
mas igualar no sentido, no caso da universidade, no sentido intelectual. E parar com esse capacitismo, né? Parar para que todos, para que a gente tenha o acesso aos estudos do ensino superior, às vezes é necessário recorrer a isso, já que nem sempre, já que os próprios estudos, né, o próprio ensino não está preparado para preparar a gente, né? Afinal, eu, por exemplo, perdi muita coisa durante a escola porque eu não escutava os professores não se esforçarem para isso. E quantos outros deficientes não passaram por coisas semelhantes, às vezes até pior do que o meu caso. Então, a gente mesmo não tem uma boa formação justamente porque a sociedade não se preparou para isso. É um assunto que as pessoas não estão preparadas ainda para lidar corretamente. Tem muito para caminhar. E as cotas já é um caminho, já é uma solução aí para que um dia a gente não precise recorrer a isso. Bia, a gente sabe que tem muita gente que romantiza uma situação onde uma pessoa teve que se esforçar, tipo, muito para conseguir uma coisa que devia ser um direito dela, que outras pessoas conseguem muito fácil por ter privilégios, né? O que você acha dessa romantização de todo o esforço que uma pessoa, principalmente pobre, tem que ter para entrar numa universidade, sabe? Coisa que é muito mais facilitado para outras pessoas, principalmente quem tem dinheiro. Eu acho insano. Acho que essa é a palavra correta. E também que é uma hipocrisia querer romantizar uma luta, porque você acabou de falar, uma luta que para uns é muito fácil. Então é muita hipocrisia querer bater palmas para o outro que sofreu, que ralou, que se sacrificou. Né? Então, até mesmo porque a tal da meritocracia não existe no Brasil. As pessoas falam que existe, mas não existe. Um grande exemplo disso é que muitos se esforçam e nem por isso conseguem, enquanto que outros nem precisam se esforçar muito e já conseguem. E isso não é só no vestibular, é em qualquer área da nossa vida, especialmente aqui no Brasil. Então, é muito hipócrita uma pessoa que vem aplaudir o pobre que conseguiu passar numa universidade pública, sendo que essa mesma pessoa não fez nada para facilitar a vida desse pobre durante a trajetória dele, né? É muito fácil as pessoas chegarem em mim hoje e falar parabéns, seu caminho é de sucesso, o que você precisar, estou aqui à sua disposição. Mas é muito fácil chegar e falar isso hoje, que eu já consegui aquilo que eu queria, mas durante toda a minha caminhada ninguém apareceu para poder falar estou aqui para o que você precisar. Porque a gente que é pobre, a gente precisa de muita ajuda. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, para falar a verdade. E é muito hipócrita justamente por essa questão, né? Porque se o colega do lado que eu digo assim, na faculdade, você olha para a vida dele e vê que ele estudou do lado de casa, às vezes até mesmo dentro de casa, porque ele teve todas as condições para isso, não passou nenhum perrengue de precisar usar um livro emprestado, porque o livro dele era tudo novinho, daquele ano que saiu no cursinho dele. Ele não precisou ficar 2 horas dentro de um trem, tendo que aproveitar essas 2 horas para poder ler a leitura obrigatória, porque senão ele não teria tempo para fazer isso. Ele não precisou contar a moedinha para poder pegar o ônibus ou o trem, ou até mesmo deixar de ir para aula porque não tinha dinheiro para pegar o transporte público naquele dia. Então, assim, é muito injusto querer romantizar essa luta que para outros foi muito mais tranquilo. E assim, eu estou falando da trajetória, tá? Eu estou falando da questão material, não digo pela questão do esforço da pessoa passar, porque realmente o vestibular ele é muito complicado, ele é concorrido, ele não é justo também, mas em relação às outras coisas, não faz sentido. E o principal é que os estudos que uma pessoa pobre, eu mesma tive, e uma outra colega minha teve, são muito diferentes, porque o meu ensino médio foi bem precário, né? Tanto que todas as coisas que eu tive que aprender para poder passar no vestibular, eu aprendi durante o cursinho. Eu até brinco que eu tive que repetir o ensino médio, fiz 3 anos de cursinho depois. Mas
enquanto que outras colegas minhas, por mais que elas tenham feito 3 anos de cursinho, 4, que seja, elas ainda assim tiveram uma base muito boa durante o ensino médio delas, porque elas vieram de escola boa. E aí o pior é que o Enem, por exemplo, ou a FUVEST também, elas são provas feitas com base no ensino dessas pessoas que tiveram tudo lindo e perfeito. E não pensa na gente que, querendo ou não, é a grande maioria do Brasil, né? Que vem de escola pública, de escola estadual, de escola municipal. Então, como que eles esperam que a gente consiga fazer uma prova com aquilo que a gente não aprendeu? Então, assim, não é justo, não é legal, é frustrante, na verdade, quando uma pessoa vem parabenizar a gente por isso. Quer dizer, foi uma luta, é uma vitória, né? Obrigada, quem me deu os parabéns. Mas ainda assim não é legal virar e falar, caraca, ele é pobre, ele veio dali, tem deficiência, né? E conseguiu. Sim, consegui com muito sacrifício, consegui com muita luta, com muito suor, com muito choro, né? Que talvez eu não teria tanto se eu tivesse recursos melhores. Então, assim, é injusto, é frustrante saber que se eu tivesse um pouquinho de dinheiro, eu não, né? Meus pais, no caso, saber que se meus pais tivessem dinheiro suficiente, talvez eu teria passado já faz tempo. Não sei, nunca se sabe, mas talvez sim, né? Já que é uma estatística muito... está nos números, né? Para falar a verdade. Então, assim, é frustrante, romantizar a luta de um pobre, de um negro, de um deficiente, de uma mulher, qualquer luta que seja, não faz o menor sentido, para falar a verdade. Então, E pior que tem muita gente que usa esses exemplos que às vezes são isolados para mostrar, olha, ela conseguiu, então qualquer pobre vai conseguir. Isso ainda é pior, porque, gente, a luta que eu tive é muito diferente da luta do outro. E, assim, querendo ou não, eu ainda tive um baita privilégio, que é não precisar trabalhar durante os meus anos de cursinho. Porque meus pais viraram para mim e falaram, a gente pode não ter tido formação, mas você vai ter, então a gente vai ralar para você poder estudar. E meus pais ralaram, sabe? Eles tiraram de onde não tinha para que eu pudesse pegar trem e metrô todo dia, entendeu? Então, enquanto que eu tive colegas que chegavam atrasado na aula porque estava chegando de um plantão do trabalho que estava fazendo, ou então que faltava porque aquele dia teve que dobrar o turno, ou então que dormia durante a aula porque estava acordado desde as 6 da manhã trabalhando. Então, assim, cara, não tem como usar o meu exemplo para a vida de outra pessoa, porque são caminhadas muito particulares, muito, sabe, que vai de cada pessoa. Não é romântico. Não tem nada de romântico nessas histórias todas. Cada luta é uma luta, cada pessoa é um ser humano, é um indivíduo particular. Ai, Bia, eu amei ter conversado com você. Muito, 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 muito. Muito obrigada por estar participando aqui, tá? Espero que as pessoas que não conhecem as realidades, né, as principais do Brasil, porque é muita gente que está nessa situação, em situações piores ainda de estrutura, né? E eu espero que a gente tenha conseguido levar um pouco de informação, um pouco da sua história e que representa a história de muitas pessoas também pro pessoal. E é isso. Muito obrigada por ter participado. Imagina, a gente está aqui para isso. Eu acho que todo mundo que entra na faculdade tem uma história e que não deve ser ignorada, apesar de todos os pesares, nenhuma história deve ser ignorada, mas também nenhuma história tem que ser romantizada ou usada como um ato de meritocracia, sendo que vivemos num país que é injusto, em todos os sentidos, sabe? O vestibular é injusto, a educação é precária, então cada pessoa tem a sua luta que a gente não pode julgar, porque quem está de fora é muito fácil falar, né? É muito fácil falar quem está de fora. Agora, quem está dentro, quem está ali vivendo de fato, é que sabe como realmente é, entendeu? Então, a gente não pode ignorar nenhum detalhe, para falar a verdade. Só que, apesar de tudo, como o meu cursinho falava, onde eu estudava, todos podem voar. Então, apesar de todo o sacrifício, apesar de toda a barreira que existe entre o vestibular e a faculdade, apesar de todas
as amarras que a sociedade tenta colocar na gente, todo mundo pode voar. Pode ser mais difícil para uns, mais fácil para outros, mas é possível, né? Independente do tempo, passo o tempo que for, onde for possível a gente conseguir essa vitória, tanto que eu vou embora, vou para o Rio Grande do Sul, mas já é uma baita vitória, é uma conquista. Então, qualquer um que consegue isso já pode se sentir merecedor de muitos aplausos, apesar de tudo. Porque, querendo ou não, você merece, eu mereço, todos nós merecemos, porque entrar na universidade, ainda mais uma pública, não é para qualquer um, mas é para todos. Querendo ou não, ainda é para todos, mas é para todos aqueles que se esforçam, que não se deixam vitimizar, é muito importante falar isso também, que não se deixam vitimizar, apesar de todos os seus, de todas as suas características, apesar de que você pode até mesmo ser um produto da sociedade, você não se pode deixar vitimizar, você tem que ir à luta para que você possa provar para si próprio do que você é capaz. A minha luta foi para isso, para eu poder provar para mim mesma de que eu era capaz. Apesar de tudo que as pessoas já me falaram, apesar de todas as barreiras, eu provei para mim que eu era capaz disso. Então, se eu sou capaz de passar no vestibular, eu sou capaz de qualquer coisa. E a mesma coisa serve para todas as outras pessoas. Nada na nossa vida é por acaso. Então, é isso. Todo mundo pode voar e é muito bom ter conversado com você também, Paty. Sucesso nessa empreitada, que acho muito importante mesmo você levar essas informações para todo mundo mesmo. Ai, que bom, Bia. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que vocês curtam isso, ajudem a compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.